E aí, quando a gente fala em anjo, qual é a primeira imagem que aparece na cabeça? Quase certeza que é aquele ser de asas, auréola, tudo bonitinho, né? Mas e se essa imagem fosse só a pontinha de um iceberg gigantesco? Hoje, a gente vai mergulhar a fundo nas origens, bem mais antigas e misteriosas, da tal magia angelical. E olha, é um conceito que vai muito, mas muito além do que a gente costuma pensar. Pois é, vamos partir dessa imagem aí. Sabe? O anjinho, querubim, fofinho, com as asinhas de pena branca. Então, isso é uma invenção bem mais recente do que parece. A história de verdade, a história antiga, conta uma coisa completamente diferente. E, na minha opinião, muito mais fascinante. A primeira pista para a gente desvendar esse mistério todo está na própria palavra. Anjo vem lá do grego angelos, que significa basicamente mensageiro. Simples assim. E essa pequena mudança de perspectiva é a chave de tudo. Porque, de repente, a gente não está mais falando de um ser celestial, sabe? Mas sim de um portador de informação, um emissário. Então, para organizar nossa conversa, a gente vai seguir por 5 etapas. Primeiro, vamos olhar para além do anjo comum que conhecemos. Depois, voltamos no tempo para encontrar uns sábios meio esquecidos pela história. Aí, entramos na parte polêmica, os mensageiros caídos. Em seguida, vamos tentar decifrar os símbolos que eles deixaram. E, por fim, seguir o rastro dessa herança secreta até chegar mais perto dos nossos dias. Bora lá então. Primeira parte: além dos anjos comuns. É aqui que a gente começa a deixar para trás aquela imagem popular para mergulhar numa ideia bem mais antiga e profunda do que seria um emissário dos céus. Então, funciona assim. De um lado, tem essa imagem mais conhecida, né? Os anjos como guardiões de luz, protetores. Mas do outro, tem uma visão bem mais esotérica que vem lá de tradições antigas, como o hermetismo. E nessa visão, a história é outra. Eles não são bem guardiões, eles são mensageiros da mente divina, uma espécie de guia que ajuda a alma a fazer a jornada dela até um corpo físico. Bem diferente, né? E isso já nos joga direto na nossa segunda parte, e aqui a ideia é fascinante. Pensa comigo. E se o conhecimento divino, as grandes sabedorias, não fossem algo que a humanidade descobriu sozinha? E se tudo isso fosse um presente, um legado deixado por uma civilização muito, muito mais antiga? Olha só, lá no Egito Antigo, por exemplo, os textos falam de uns seres chamados Urshu, que quer dizer vigias, e também dos Shemsueru, que seria uma raça de semideuses que governou por milênios antes mesmo do primeiro faraó. E o detalhe é, eles não eram deuses distantes, eram civilizadores. Foram eles que trouxeram o conhecimento original para uma humanidade que ainda estava, digamos, engatinhando. Agora presta atenção nesse número aqui. 7. Ele fica aparecendo o tempo todo nesses textos antigos. É quase como se fosse um código, um sinal de que algo muito importante está sendo dito ali. E a importância desse número 7 fica super clara lá nos textos do Templo de Édifo. Eles falam sobre 7 sábios. A lenda conta que esses caras vieram de uma terra que foi destruída por um dilúvio e eram conhecidos como os deuses construtores. A missão deles, preservar o conhecimento para quem viesse depois. E é aqui que a coisa fica provocadora. Pensa só. 7 sábios que trazem conhecimento de um lado, 7 arcanjos que servem a Deus do outro. Será que essa história egípcia não seria uma versão bem mais antiga, tipo um rascunho do mito que a gente conhece depois? A semelhança é de deixar a gente com a pulga atrás da orelha, no mínimo. Bom, agora a gente entra na parte mais polêmica de todas, a história dos mensageiros caídos. Mas calma, a ideia aqui é bem diferente do que estamos acostumados a ouvir. E se a tal queda não tivesse nada a ver com maldade? E se fosse, na verdade, um ato deliberado para acelerar a evolução da humanidade? A base para essa ideia, que é bem surpreendente, vem de uma passagem super misteriosa lá no livro de Gênesis. Ela fala sobre uma união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. E o resultado dessa união, digamos, proibida, foi uma lendária raça de gigantes que ficou conhecida como os Nefilim. E o que é mais fascinante é que essa história não é a única. Os Nefilim da Bíblia e os titãs lá da mitologia grega, eles têm umas semelhanças impressionantes. Pensa bem, os dois são raças híbridas superpoderosas que foram lá e desafiaram a ordem divina. A lenda grega ainda vai além, diz que a humanidade nasceu das cinzas dos titãs e por isso herdamos uma faísca da natureza rebelde e divina deles. E aí alguns textos antigos, como o livro de Enoque, dão mais detalhes sobre isso. Eles basicamente esclarecem que a tal queda foi, na verdade, uma rebelião de conhecimento.
Esses mensageiros teriam entregue para a humanidade as ferramentas da civilização antes da hora certa. Coisas como a escrita, a astrologia, como trabalhar com metais. O que nos leva à nossa quarta parte. Se esse conhecimento era tão poderoso assim, como é que ele foi guardado por tanto tempo? Bom, a resposta parece estar em símbolos que se repetem, uma espécie de código visual que a gente encontra em várias culturas diferentes. 3 desses símbolos são super importantes. Primeiro, a serpente. Em muitas culturas antigas, ela não era o mal, não. Pelo contrário, representava a sabedoria e a força da vida. Depois, a fênix, aquela ave imortal que sempre renasce das cinzas, simbolizando a transformação. E claro, o graal, que, como a gente vai ver, é bem mais que um simples cálice. Vamos focar um pouco mais no Graal, porque a mitologia dele está ligada diretamente ao líder desses mensageiros caídos. Pois é, tem uma lenda medieval bem famosa que conecta o Lúcifer direto com o Graal. A história diz que o cálice foi feito da esmeralda que caiu da coroa dele durante a guerra lá no céu. Isso transforma o Graal basicamente num objeto físico que guarda todo aquele conhecimento, um conhecimento celestial e principalmente rebelde. E o mais incrível é como essa ideia de pedra que caiu do céu aparece em um monte de outras tradições. O Graal vira a pedra filosofal dos alquimistas, ele tem paralelos com a pedra negra sagrada de Meca e até com a pedra do destino, onde os reis da Irlanda eram coroados antigamente. É como se fosse a mesma história sendo contada de jeitos diferentes, em lugares diferentes. E com isso a gente chega na nossa última parte, a herança oculta. Afinal, para onde foi todo esse conhecimento? A teoria é que ele não sumiu, ele formou uma espécie de rio subterrâneo que continua fluindo por baixo da história oficial que a gente conhece. O caminho que esse conhecimento teria feito é mais ou menos assim. Ele começa com os vigias, numa era antes do dilúvio. Depois, ele sobrevive a essa catástrofe porque alguns sobreviventes o gravaram em pilares de pedra. E a partir daí, ele foi passado para frente através de uma linhagem secreta. É essa tradição, que alguns chamam de Noaquita, que teria chegado até os tempos mais modernos. E é justamente essa crença que está no coração de várias sociedades secretas, como os Cavaleiros Templários, os Maçons, os Rosacruzes. Olhando por esse ângulo, eles não seriam só clubes sociais, né? Seriam os guardiões modernos de uma sabedoria muito antiga. Uma herança que, quem sabe, seja até pré-humana. E a gente termina com uma pergunta no ar. Se os mitos são, de fato, ecos de uma história que a gente esqueceu, que outras verdades ainda estão por aí, esperando para serem redescobertas? Talvez a linha que separa um mito da realidade seja bem mais fina do que a gente pensa.